E aí galera, aqui no canal já tem bastante feitos da tempestade e recentemente até lancei um vídeo sobre a manipulação do clima pelo fato dela ser a maior especialista do mundo, mas sempre me pedem para falar sobre os feitos recentes e por isso resolvi separar uma lista para a gente ficar por dentro do que vem acontecendo. Só peço que deixem o like, porque é de fato muito importante para o crescimento do canal e se vocês gostam eu acho que é bem justo, não custa nada e vai me mostrar que querem mais conteúdo como esse. Quando a tempestade fala sobre as deusas, as energias, a natureza e também das suas ancestrais, é porque de fato fazem muita diferença e às vezes aparecem para ela para dar uma ajuda ou até mesmo um conselho. Tanto que na Gambit de 2022, enquanto a pequena Aurora se recuperava de um acidente, conseguiu se encontrar com sua ancestral Ashake, uma mulher muito sábia que parece extremamente poderosa, já que vem de uma família com potencial para ocupar o posto do Mago Supremo e alcançar a divindade. O detalhe é que essa mulher treinou a tempestade para viajar para o plano astral e levar outras pessoas para lá. Para ficar ainda mais interessante, a deusa consegue afetar o plano físico com seus poderes. Uma HQ com muito foco na tempestade foi a X-Men Equipe Vermelha, e com isso podemos ver muito da heroína em meio a uma guerra, se mostrando capaz de liderar e também ocupar um posto no grande círculo, para compartilhar essa liderança com os ômegas que trabalham pelo povo de Araco. Tanto que bem no começo a heroína teve que enfrentar a Nemesis, que é muito semelhante à Mística, a não ser pelo detalhe de que essa transmorfa não muda apenas a aparência, mas também copia o poder de quase qualquer um. Tanto que a Tempestade teve que deixar claro que a diferença entre as duas era a experiência, e por isso saiu com a vitória. Algo meio semelhante ao que aconteceu com o Vulcano, que é poderoso, mas não tão experiente. Quando você vê a Tempestade mantendo o Magneto vivo, já pensa que é uma coisa incrível, mas essa mulher tem feitos muito maiores envolvendo energia, como a do núcleo de uma galáxia e até uma dimensão. Ainda assim, um que pode resultar em muito conteúdo futuramente, aconteceu no capítulo 17 de X-Men Equipe Vermelha, com a heroína sendo referida como fonte de vida e magia em um ritual mágico realizado pelo Apocalipse. Para ser mais claro, naquele momento queriam dar vida a um continente que teria consciência própria. Como mais mutantes como Vulcano e Rictor fizeram parte do ritual, a deusa do clima agiu como o ponto central que reuniu tudo isso e ainda deu parte da sua força vital, reforçando ainda mais que ela é um avatar da vida com potencial de criação, coisa que já comentamos algumas vezes, como por exemplo na HQ do Poder da Luz, apesar daqui ser um feito muito maior. Com a ajuda do Marvel Azul, a Tempestade viajou até a sala de espera e lá encontrou a Shake comentando sobre os símbolos, que representam a passagem para o pós-vida. Sua ancestral perguntou se a Aurora queria ajudar todos os mutantes, mas deixando claro que existem forças que até uma deusa deve se curvar. O detalhe é que ela reforçou que a Aurora é o avatar da vida mesmo em outros reinos. Seguindo em frente, as coisas ficaram insanas. Tempestade encontrou um domínio que é basicamente uma singularidade que está além da criação e pode consumir universos. O curioso é que esse domínio sugeriu que a deusa é valiosa. Então imagina um ser dessa magnitude dizendo que tem interesse na tempestade. Mas não para por aí, porque a deusa simplesmente lançou um pulso eletromagnético tão poderoso que causou dor no seu oponente, consequentemente passando pela barreira e seguindo em frente para encontrar o Magneto. Na Tempestade de 2023, podemos ver uma entidade chamada Blowback usando os poderes da Aurora para abrir um tipo de vórtice que ia levar de volta para sua dimensão. O problema maior é que esse buraco começou a crescer sem parar e com isso rapidamente colocando todo o planeta em perigo, mas podia ir além porque ninguém tinha certeza da capacidade desse crescimento. Então a Tempestade teve que manipular aqueles efeitos que não eram naturais e que foram gerados pela fissura no tecido da realidade, felizmente fechando aquele buraco. Aí dá pra ter uma ideia de que o poder dela é tão grande, complexo e destrutivo que precisa viver constantemente mantendo o controle.
Quando o Senhor Sinistro corrompeu os mutantes por meio dos protocolos de ressurreição, muita coisa aconteceu, muita gente morreu, assim como outros conseguiram sobreviver e fugir para continuar lutando, tanto que 1000 anos depois podemos ver que a Emma Frost, corrompida e com o poder de Sitorak, virou a Rainha Vermelha e atacou a Resistência por meio de um mecanismo gigante com a aparência dela. Então o outro lado teve que ressuscitar a Tempestade e reforçar ainda mais com o poder da Cora. O detalhe é que a jovem deusa, sem seus antigos conhecimentos, lançou um raio cósmico enorme, descrito como um ataque nuclear, consequentemente destruindo a oponente, mas também queimando o corpo da Ororo, que morreu pouco depois devido à falta de experiência. Quando dois mutantes do nível Ômega se enfrentam, podemos esperar alguma coisa boa acontecendo, e foi o que aconteceu na Marvel vs X-Men de 2023, quando o Homem de Gelo e Tempestade tiveram uma luta rápida. Naquele momento, o Bob até comentou sobre a evolução, sendo que no começo reparava que a amiga já chegou como uma deusa e ele não estava nem perto disso. De qualquer modo, é interessante notar como ambos cresceram, tanto que em certo momento a Ororo mostrou que não havia apenas um hidrocinético e criocinético presente, por isso podia se defender dos ataques e ainda manipular a umidade. Outra coisa bem interessante foi quando o Homem de Gelo tentou atacar com braços gigantes e a Tempestade criou um campo de pressão muito semelhante aos campos de força que estamos acostumados a ver. A saga do julgamento foi cheia de ação com mutantes extremamente poderosos lutando pelo planeta todo. Ali podemos ver o Êxodos batendo de frente com as Eternas gigantes, Jam encarando o Celestial sem medo e se conectando com gente do mundo todo, muita gente sendo julgada e tudo mais. Mas um detalhe que é muito interessante sobre a Tempestade é que usou sua própria energia vital para manter o Magneto vivo depois que o mestre do magnetismo teve o coração arrancado pelo Uranus. O interessante foi ela dizendo que o Eric já tinha roubado a energia dela na época que era vilão, sendo que hoje, como aliado, ela compartilha para manter o amigo de pé, só parando porque Uranus foi derrotado e o Magneto resolveu partir. Na Marvel vs Infinity, a Tempestade fez uma das coisas mais incríveis da sua história. Até o momento, mostrou uma versão menor da ponte Bifrost para viajar direto para Asgard. O detalhe é que essa ponte é criada com magia antiga, ligando todas as dimensões. Tanto que a maioria esmagadora dos feiticeiros mais poderosos tem dificuldade para fazer esse tipo de coisa. Para isso, a deusa criou uma nuvem simulando a atmosfera asgardiana, que é basicamente mágica. O engraçado foi a vampira achando o efeito muito bonito e a Ororo ainda comentando que espera ter deixado o Heimdall orgulhoso. Uma das HQs que mais está valendo a pena ler é a Imortal Thor de 2023, porque estão mostrando muita ação e momentos bem divertidos. Em certo momento, a tropa Thor que tinha Loki, Bill, Tempestade e a poderosa Thor tiveram que derrotar o Thoranos, e o legal é que ficaram revezando o Mjolnir para aumentar o poder. O negócio é que antes disso, o Thor Odinson basicamente invocou a Tempestade, que estava no meio de uma guerra em Araco, ou seja, ficou muito brava e a narração dizia que apesar dela ter conexão com a magia, ainda não sabe como evitar esses ventos mágicos que levam alguém de um lugar para o outro. O negócio é que chegando lá e sem saber o motivo da invocação, a deusa atacou o Thor sem esforço usando a pressão de Júpiter, o que consequentemente causou dor e fez o ouvido do colega sangrar. Com certeza, a maioria esmagadora dos inimigos não teriam a mínima chance contra alguém usando a pressão de um planeta para esmagar. Mas e aí, o que acharam dos feitos da deusa mutante? Lembrando que na linha do tempo dos pecados do Sinistro, ela também uniu o fogo da Cora com seu poder mutante e a magia para criar um buraco de minhoca e uma tempestade capaz de estremecer realidades, tornando bem divertido pensar que, de acordo com o que acontece, as possibilidades e os feitos podem acabar mudando. Não esqueçam do like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!